Dungeons & Dragons 2024. O novo patrulheiro. Regras do D&D 5e. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D. Eu não sei se eu falo mais 5e ou não. Eu não sei se a versão 2024 é uma versão 5.5. Para todos os efeitos, ainda é a quinta edição. Eu não sei. O que importa é que são regras do D&D. Não importa qual que é a versão, no momento, sobre a versão 2024. E nesse episódio eu trago a transcrição do vídeo que a Wizards of the Coast lançou no canal no YouTube, falando sobre as mudanças da nova classe Ranger, ou Patrulheiro. E aqui um resuminho em 5 pontos para vocês. Primeiramente, o Ranger, ou Patrulheiro, foi completamente reformulado no novo livro do jogador de 2024, tornando-se uma classe nova e mais refinada. Essa classe passou por uma evolução durante o processo de Unearthed Arcana, e recebeu uma grande reformulação devido a avaliações de baixa satisfação ao longo dos anos. Número 2. Mudanças no primeiro nível. A principal mudança desse nível é a introdução imediata de magias, tornando o uso de magias parte fundamental da identidade do Ranger desde o início, sem precisar esperar por níveis mais altos. Além disso, o recurso de inimigo predileto foi modificado, proporcionando a magia Hunter's Mark, de forma gratuita e já preparada. Hunter's Mark é a marca do caçador. Número 3. Novas habilidades de exploração. A classe Ranger, do patrulheiro, ganha uma nova habilidade chamada Deft Explorer, no segundo nível, que dá proficiência extra em habilidades e conhecimento de mais idiomas. E no nível 6, a habilidade Roving aumenta a velocidade de deslocamento, além de fornecer habilidades de escalada e natação. Quarto ponto, melhorias nas magias. Agora, os patrulheiros podem trocar suas magias preparadas após cada descanso longo, facilitando a adaptação às necessidades da aventura. A lista de magias foi ampliada para incluir opções mais utilitárias, reforçando o papel de explorador e sobrevivente da classe. E por fim, o quinto tópico do resumo, subclasses reformuladas. As subclasses Beastmaster e Hunter, que é o caçador, foram redesenhadas, trazendo novas mecânicas que aprimoram o vínculo com criaturas e tornam o Ranger mais versátil em combate. Além disso, subclasses adicionais como o Gloomstalker e o Fey Wanderer introduzem elementos mais mágicos e sombrios, expandindo ainda mais as opções de jogo. Mas antes de entrar no episódio, eu tenho umas informações diferentes para passar para você aqui, que nós temos agora um boletim informativo que vai ser atualizado de tempos em tempos, semanalmente, quinzenalmente, depende muito do que está sendo feito no projeto do RPG Next. Esse boletim informativo tem bastante informação. Eu vou trazer um resumo aqui das principais coisas, mas você pode acessar ele através do mural, gratuitamente, em apoia.se/RPGnext. Quando você abrir essa página, vai ter uma opção de clicar em mural e você vai ver toda a informação, inclusive o link para o documento, com tudo descrito com mais detalhes. Dessa forma você tem uma noção de tudo o que está acontecendo dentro do projeto do RPG Next, beleza? Mas quais são as novidades que eu trouxe aqui para vocês? Bom, para quem ainda não sabe ou não conferiu no site do RPG Next, a gente compartilhou a aventura de D&D 2024, gratuita, lançada pela Wizards of the Coast, chamada Uni e a Caçada pelo Chifre Perdido. Sim, é uma aventura baseada lá no desenho, que na verdade o desenho é baseado no D&D, né? Caverna do Dragão. Você vai poder jogar com todos os personagens do desenho numa aventura, uma mini aventura, uma aventura curtinha lá. Cuidado, se você é jogador e tem interesse em jogar essa aventura, não leia a aventura, só dê uma olhadinha na capa. Essa informação é mais para os mestres, beleza? Se você não acompanha outro podcast, a gente tem os contos narrados do RPG Next, e atualmente está saindo uma série que vai até 6 partes
do conto chamado O Mago Louco. No momento em que eu faço essa gravação, saiu a terceira parte do conto, e como é um conto sonorizado, dá um pouco aquele gostinho do Tarrasque na Bota, só que não é uma partida de RPG, é um conto escrito que foi lido e sonorizado. Mas é bem legal, ajuda a passar o tempo, ajuda a te tirar da realidade para o mundo de fantasia. E falando em fantasia, também temos um podcast de bate-papo, A Forja Responde, discutindo sobre o sistema de RPG Rastro de Cthulhu e também o sistema do qual ele faz parte, que é o Gumshoe. Tá bem legal o bate-papo, o episódio está disponível também no feed da Forja ou no feed da RPG Next ou no site da RPG Next. Basta você acessar e ouvir esse bate-papo. Se você quer assistir o pessoal jogando no YouTube, está sendo publicado a cada 15 dias a aventura Crypt of Krzyzewicz. São lives do Imagination Loot, feitas em inglês com participantes da gringa. Se você quiser acompanhar, acesse o YouTube do RPG Next. Sobre as vagas de RPG online, bom, você já sabe que tem vaga para jogar com mestre de aluguel nos sistemas do D&D, o Symbaroum, Rastro de Cthulhu e uma nova aventura chegando com o mestre Hater, O Destino das Hamadríades. É uma mini aventura. O Mestre Hater fez um preço único para você poder jogar a aventura completa. Vai ser em torno de umas 3 partidas para você poder jogar ela inteira. E lembrando que para cada aventura disponível, você tem acesso ao grupo de WhatsApp para poder conversar com o mestre, ver o dia, horário, quanto é que custa, tudo mais. Entrar nesse grupo de WhatsApp não tem custo algum. Você pode entrar, perguntar, se gostar fica, se não gostar sai. E uma forma fácil de você acessar todas essas aventuras com os mestres de aluguel é acessar rpgnext.com.br/loja. Lá tem todas as informações que você precisa. Informação do contrato, como é que funciona o pagamento, tem imagens da mesa, tem link para os canais dos mestres, tem um link para o grupo do WhatsApp, tem tudo lá. Agora, se você não quer ficar por fora da comunidade do RPG Next, nós criamos um Telegram para você poder participar e trocar ideia com o pessoal que curte o RPG Next. Basta você acessar t.me/rpgnextoficial. Nós mantemos o grupo no WhatsApp ainda, mas só para quem é apoiador do projeto. O Telegram foi criado para qualquer pessoa, beleza? E falando em apoiador do projeto, todos os apoiadores do projeto podem instalar o aplicativo do Apoia-se no celular. Isso vai te dar acesso aos podcasts que são publicados de forma antecipada e conteúdo exclusivo quando a gente estiver publicando conteúdo exclusivo. Basta você digitar aí no Google Play ou na loja da Apple, Apoia-se, que aparece o aplicativo, beleza? Por fim, e não menos importante, lembre-se que a gente tem links de afiliado da Amazon.com.br para você poder comprar uma cópia dos livros do D&D versão 2024. Todos os 3 livros, o livro do jogador, livro do mestre, livro do monstro, que saíram ou vão sair, você pode adquirir a versão física, capa dura, nos links de afiliado da Amazon que estão no post desse episódio, ou na descrição do episódio se você estiver ouvindo isso no YouTube, tá bom? Então se você for comprar o livro, compre pelo link de afiliado nosso, porque você não paga nada mais e a gente ganha uma parte. Assim você ajuda o projeto, beleza? Olá, você que acompanha o RPG Next e ainda não é madrinha ou padrinho do projeto, aqui é o Evson Guimarães e eu tenho uma mensagem especial para você. Nenhuma comunidade é mais forte do que a união de seus membros. A partir de R$ 5,00 por mês, você pode ajudar o RPG Next a continuar sua missão de criar conteúdo que diverte, educa e impacta positivamente a vida das pessoas. Sua participação é essencial para o nosso crescimento. Se você se preocupa com esse projeto e quer que ele siga adiante de forma saudável, acesse apoia-se/rpgnext, se escreve apoia.se/rpgnext e se junte a nós nessa missão. E indo para a parte de comentários, eu trago 2 comentários deixados aqui nos episódios passados do Regras do D&D 5e. O primeiro foi deixado lá no episódio sobre a nova maestria de armas, onde o Chagas93 escreveu: posso incluir a maestria no 5e normal? Então, Chagas, eu vou te dar a minha opinião. Eu acho que
Se a mesa é sua, você pode fazer o que você quiser. Agora, se você deveria ou não colocar a maestria no D&D 5e normal, eu não consigo te dar uma resposta precisa, porque eu não tenho acesso ainda ao livro do jogador 2024, porque o pessoal fez essa alteração de regra, criou essa nova maestria de armas, o que vai dar um pequeno poder a mais para quem é usuário de armas. Se você colocar só esse pedaço de regra no seu 5e normal, vai funcionar? Vai funcionar. Lembrando que você tem que colocar isso não só para os jogadores, para os personagens dos jogadores, mas tem que colocar para todas as criaturas. Então, você vai alterar como as armas funcionam no jogo inteiro. Senão você vai desequilibrar muito o jogo. Imagina só os personagens dos jogadores podendo usar essa maestria e os monstros e os inimigos. Então todo mundo teria que ter acesso a isso. Só que se você também fizer só isso, quem vai se beneficiar mais são as classes marciais. Quem usa arma, então vai ter guerreiro, paladino, o ladino, o patrulheiro provavelmente. E as classes que são mágicas vão ficar sem as suas melhorias da nova versão. E pode criar um desequilíbrio. Agora, se você quer colocar, experimentar para testar, vai fundo, tá? Então eu acho que assim, se eu fosse você, eu não colocaria só um pedaço da regra. Eu migraria minha mesa inteira para a nova versão de 2024. Beleza? E um outro comentário foi deixado pelo Cowboy Mágico, que fez um comentário no episódio sobre o novo mago. Ele escreveu assim: no geral, estou gostando das mudanças nas classes e subclasses. Muitas estão mais equilibradas, outras melhoraram comparadas às antigas, porém, as subclasses de mago decepcionaram um pouco. Imaginei que deixaram de lado as escolas de magia e focariam em arquétipos, e focaram, né? E deveriam, acho eu, ter focado em arquétipos mais interessantes como o Armade, Blade Singer, Order of Scribe e etc. Bom, dando a minha opinião aqui também pra você, Cowboy Mágico, e não dá pra saber direito se eles deixaram de lado as escolas de magia. De novo, eu tô fazendo uma transcrição de um bate-papo de um vídeo no YouTube, e o cara não tá lendo todo o material do mago, porque demoraria muito mais do que 20, 30 minutos pra poder fazer isso. E outra, esses arquétipos que você citou, o Armade, Blade Singer, Order of Scribe, etc., se eu não me engano, não sei, né? Acho que não tinha na versão 2014 pro mago, ou tinha, porque não dá para também comparar todo o material de todos os livros lançados pro mago para que isso tivesse dentro agora só do livro do jogador do D&D 2024. A gente sabe que a empresa vai fazer mais livros com o tempo e vai adicionar mais conteúdo para as classes. Então pode ser que esse material que você esteja sentindo falta venha em suplementos, em novos livros. E que o pessoal tem que tomar uma decisão de design e não dá para colocar todo o conteúdo dentro de um livro só. Então provavelmente eles escolheram sim deixar algumas coisas de fora e outras coisas eles mantiveram na versão de 2024 dentro do livro do jogador. Aí tem que ver como é que tá isso. Teria que adquirir o livro, ir lá na página do mago, na classe do mago, e ler para poder saber exatamente o que é que tá de fora e o que não tá de fora. Se você tiver essa informação, compartilhe com a gente. De novo, eu ainda não acessei o livro do jogador 2024. Pretendo fazer isso em breve, mas nesse momento estou só me focando nos vídeos lançados pela Wizards of the Coast, tá bom? Chagas93, Cowboy Mágico, obrigado pelos comentários. Se você estiver me ouvindo aí e quiser também deixar algum comentário, eu volto aqui no próximo episódio para poder discutir isso com vocês e fazer a leitura dos comentários, tá bom? Então, chega de enrolação e bora pro episódio. Uma produção RPG Next. O Jeremy Crawford começa dizendo: hoje estamos falando sobre um tema muito importante. Estamos falando sobre o Ranger, ou patrulheiro. E essencialmente temos uma nova classe com esse patrulheiro. Sim, é super empolgante. O patrulheiro, mais do que qualquer outra classe no novo livro do jogador, é uma classe nova. As pessoas puderam ver a evolução dessa classe durante o processo do Unearthed Arcana,
E agora, no novo livro do jogador, você terá o novo patrulheiro. O que eu me lembro é que quando foi apresentado o patrulheiro lá no começo, em 2014, o pessoal achava que ele estava muito fraco, meio desequilibrado. E aí veio uma nova versão do patrulheiro, nos suplementos, nos novos livros que o D&D lançou, para poder tentar dar uma melhorada. E aí eu lembro que, ao montar o patrulheiro, você tinha essa opção de escolher essas novas habilidades, substituindo as habilidades antigas da versão de 2014. Mas como eu não sou jogador e não joguei com o patrulheiro, eu não posso afirmar de fato se estava ruim ou não. O que eu me lembro é que quando eu li e ao montar o personagem para os jogadores, porque eu cheguei a montar patrulheiro para jogadores que escolheram a versão básica de 2014 e cheguei a montar o patrulheiro para jogadores que queriam ter as mudanças, as melhorias, né? E eu já, como mestre, visão de mestre aqui, eu já achava que o patrulheiro estava legal. Eu nunca achei ele, tá ruim, tá fraco. Eu achava ele divertido do jeito que estava. Mas, de novo, eu não sou jogador, então eu não posso falar com propriedade. Porque, assim, eu me preocupo menos se determinada habilidade é poderosa ou não, mas eu me preocupo mais se aquilo que está ali, o design daquilo, é fácil de você lembrar, é fácil de você usar. Para mim, a minha visão, não adianta ter, essa habilidade agora está muito melhor, está muito poderosa, tá? Mas você não consegue lembrar de como ela funciona. Mas você tem que ficar lendo as regras para poder entender como é que usa ela. Eu acho que isso atrapalha a experiência do jogo do RPG. Mas assim, eu não quero entrar aqui numa discussão longa sobre isso. Vamos voltar para o texto para ver quais são as diferenças desse novo Ranger. Então, cada aspecto dessa classe foi revisitado e ajustado. A classe sempre foi amplamente jogada, mas nas nossas pesquisas de satisfação, ao longo dos anos, o patrulheiro também foi uma das classes com pior avaliação. Então, o patrulheiro, junto com o monge, e monge para mim aqui é uma das minhas classes prediletas, passou por grandes reformulações no novo livro do jogador. Novamente, o patrulheiro recebeu uma reformulação tão grande que de fato é uma nova classe. Podemos então começar a explorar isso? Sim, por favor. Conversa entre o entrevistado e o entrevistador. Já no primeiro nível, se você jogou um Ranger, um patrulheiro nos últimos 10 anos na quinta edição, vai perceber o quão nova a classe está, porque tudo no primeiro nível é novo. Primeiro de tudo, você ganha sua conjuração de feitiços logo de cara no primeiro nível. Eu acho isso maravilhoso, perfeito. Se você tem uma classe mágica que no primeiro nível não faz magia, só no segundo, no terceiro, realmente eu achava um pouco estranho. Nunca parei para pensar e falar, nossa, isso aqui é ruim. Não, só aceitava e jogava, mas agora acho que fica bem mais legal. Isso é algo que também fizemos com o Paladino no novo livro do jogador. A conjuração de feitiços é uma parte fundamental da identidade de cada uma dessas classes e não queríamos mais que essas classes tivessem que esperar para acessar esse recurso vital. Parte disso também é porque queremos que os novos jogadores dessas classes se acostumem imediatamente a integrar o uso de feitiços, que faz parte da natureza híbrida do Ranger e do Paladino. Esses são personagens híbridos por excelência em D&D, desde a primeira edição, que combinam o uso de armas com o uso de magia. Então, a conjuração de feitiços agora está presente no primeiro nível para os patrulheiros. E seguindo essa linha, temos agora uma nova versão da habilidade Inimigo Favorito, que agora dá ao patrulheiro a magia Marca do Caçador sempre preparada. Além disso, você também ganha um certo número de conjurações gratuitas dela por dia. Até onde eu me lembro, todo mundo que jogava de Ranger ou Patrulheiro sempre colocava essa magia na lista de magias, a Marca do Caçador, o Hunter's Mark. Então, já que o pessoal sempre colocava essa magia, por que não tornar ela já uma coisa que já vem preparada no Patrulheiro? Então, faz total sentido aqui. E isso é ótimo, porque significa que essas conjurações não vão mais competir com o uso de seus outros feitiços do Ranger, caso você queira fazer outras coisas com suas magias. A Marca do Caçador é o modo como você marca o inimigo como seu inimigo favorito. Isso faz com que você cause mais dano a ele e, se você estiver numa situação de perseguição em sua aventura, significa que você terá mais facilidade de rastreá-lo.
Voltaremos a falar dessa magia conforme avançamos pelos níveis dessa classe, porque veremos que o novo Ranger melhora essa magia nos níveis mais altos. Mas por enquanto, vamos nos manter no primeiro nível, porque também nesse primeiro nível, os patrulheiros ganham maestria em armas. Sim, ao combinar a conjuração de feitiços com o inimigo favorito, como um recurso que se apoia na magia, esse é o lado mágico do patrulheiro. Agora, também temos a maestria em armas, e isso significa que os patrulheiros, assim como todas as outras classes que recebem maestria em armas, vão aproveitar as novas opções táticas que o sistema de maestria em armas oferece. E como os patrulheiros têm uma ampla seleção de armas, acredito que veremos patrulheiros com estilos bem variados. Ou seja, usando armas diferentes, com armas nas mãos diferentes, e não só aquele clássico de, 2 espadas, uma espada longa, uma espada curta. Você não via patrulheiro usando porrete, né? Um martelo, por exemplo. Muito difícil. Eu mesmo nunca vi. Então, será que agora vai mudar isso? Continuando. Apenas em termos de uso de armas, no nível 2, os patrulheiros ganham estilo de combate, que era uma habilidade que o patrulheiro de 2014 já possuía. E também uma nova habilidade chamada Explorador Ágil, que é o Deft Explorer. Houve uma versão desse Explorador Ágil com uma nova opção lá no livro Cauldron of Everything, de Tasha, o caldeirão de todas as coisas de Tasha, e a versão que está agora no livro do jogador te dá especialização em uma perícia de sua escolha, na qual você tem a proficiência e também permite que você escolha 2 idiomas adicionais que você conhece. Essa habilidade está totalmente voltada para a habilidade com perícias, algo que os patrulheiros tradicionalmente possuem, especialmente por conta do quanto eles vagam. Afinal, está no próprio nome. É fácil de esquecer que o patrulheiro é uma pessoa que percorre grandes distâncias. Então, explorar o mundo, particularmente o mundo natural, mas também as pessoas que vivem nele, é uma parte fundamental da identidade do patrulheiro. A outra habilidade que mencionei nesse nível, que é o estilo de combate, foi aprimorada em relação à versão de 2014, porque os patrulheiros não estão mais limitados a uma subseção das opções de estilo de combate do jogo. Agora, assim como os paladinos e guerreiros, eles podem escolher de toda a lista de opções de estilo de combate, que está no capítulo de talentos do livro. E o número de opções agora é maior do que no livro do jogador de 2014. Além disso, oferecemos uma escolha adicional para essa habilidade de estilo de combate. Se você, como jogador de patrulheiro, preferir que seu patrulheiro se incline mais para o lado mágico da identidade da classe, você tem a opção de abdicar de um dos talentos de estilo de combate e, em vez disso, pegar a opção chamada Guerreiro Druídico, que vai te conceder alguns truques de druida para adicionar o seu conjunto de habilidades. Queríamos facilitar para os jogadores de patrulheiro, assim como fizemos com várias outras classes no novo livro do jogador, a possibilidade de direcionar a classe para o estilo que desejam, especialmente nas classes híbridas, o quanto querem focar no uso de armas ou no uso de magias. Indo para o terceiro nível, assim como as outras classes, você escolhe a sua subclasse. Voltaremos a falar sobre ela depois que passarmos por toda a classe. O patrulheiro ainda tem ataque extra no nível 6. O patrulheiro ganha uma nova habilidade chamada Itinerante, pois novamente eles viajam grandes distâncias. E por causa dessa habilidade, os patrulheiros agora têm um aumento na velocidade, um aumento de 3 metros para ser exato, que equivale a 10 pés ou 2 quadradinhos no tabuleiro, enquanto não estiverem usando armadura pesada. Além disso, todos os patrulheiros nesse nível também ganham velocidade de escalada e natação, pois eles são feitos para serem aqueles que estão melhor preparados para explorar praticamente qualquer tipo de ambiente. E apoiamos essa fantasia tanto com as habilidades da classe quanto com as magias. Haverá muitas magias familiares na lista de magias de 2014, mas as pessoas também verão algumas adições a essa lista, tornando-a um pouco mais robusta. Agora, sempre que um patrulheiro termina um descanso longo, ele pode trocar uma das magias que tem preparadas. Essa é uma grande mudança para os patrulheiros, pois antigamente eles tinham uma lista fixa de magias e só podiam trocar uma delas quando subiam de nível. Ah, verdade, não estava lembrando de como que era essa regra. E realmente era chato, hein? Pô, você escolheu uma magia, não gostou,
Aí você tem que ficar esperando subir de nível para poder, sei lá, treinar outra magia, abandonar uma outra no lugar. Eu achava um saco mesmo. Eu não era jogador, de novo, mas eu via assim, os jogadores querendo fazer essas escolhas assim, eu achava meio chato. Agora, é possível fazer isso diariamente, ao final de um descanso longo. Isso faz parte da habilidade de conjuração de feitiços que começa no primeiro nível, mas trago isso à tona agora para falar sobre o lado exploratório dos patrulheiros, pois fizemos essa mudança na conjuração para melhor apoiar o lado utilitário do uso de magias do patrulheiro. A lista de magias tem muito mais utilidade do que dano direto, e por causa desse foco em utilidade, queremos que os patrulheiros pudessem, pelo menos, trocar uma magia por dia, dependendo da situação que eles acreditam enfrentar no próximo dia de aventuras. Então assim, ele não pode trocar todas as magias à vontade, mesmo porque ele tem acesso à lista total de magias, mas ele pode escolher trocar uma delas, preparar uma diferente. Eu acho que está justo. Assim como antes, as habilidades da subclasse continuam chegando. O aprimoramento de pontuação de habilidade continua sendo oferecido até o 19º nível. Aprimoramento de pontuação de habilidade, eu costumo falar pontuação de atributo, porque eu acho que às vezes a palavra habilidade pode ser confundida com as perícias. Então, sei lá, enfim. Habilidade é força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. São as 6. Mas eu geralmente falo que são atributos, mas tanto faz. E como todas as outras classes no novo livro do jogador, existe o talento épico. Além disso, eles agora ganham mais 2 opções de especialização, tornando o patrulheiro ainda mais hábil e ainda mais especialista do que eram em 2014. No 10º nível, o patrulheiro recebe uma habilidade chamada Incansável, e com essa habilidade ele pode, um certo número de vezes por dia, conceder a si mesmo pontos de vida temporários, representando uma resiliência que ele está absorvendo da própria natureza. Eles também possuem uma habilidade sempre ativa, que reduz um nível de exaustão sempre que terminam um descanso curto. Caramba! Lembrando que para você recuperar um nível de exaustão, você tem que fazer um descanso longo e tem que ter água, comida. Isso recupera um nível de exaustão. Se tiver mais de um, você tem que fazer mais um descanso longo. Aqui no descanso curto é absurdo isso. Tudo bem que é só no 10º nível, né? A maioria dos personagens precisa fazer um descanso longo, tá aí ó, a explicação, para reduzir um nível de exaustão, mas os patrulheiros são aqueles feitos para percorrer grandes distâncias, recuperam-se da exaustão mais rapidamente do que outros personagens. Bom, na prática, imagina, ele está lá viajando e aí ele quer forçar a marcha, que é uma regrinha de viagem que para cada hora a mais que você estiver viajando, depois de você ter viajado o limite, que são, se eu não me engano, 8 horas que você pode viajar no dia, que já é bastante coisa. Imagina ficar 8 horas viajando, né? No decorrer de um dia inteiro, certo? Aí para cada hora extra você tem que fazer um teste de constituição para ver se você não fica exausto. E mesmo que você fique exausto, você pode ir forçando essa marcha até essa exaustão impactar na sua velocidade. Aí não compensa mais você continuar viajando, né? Porque aí a sua velocidade cai pela metade. Só que aí o patrulheiro para 1 horinha, faz um descanso curto, recupera um nível de exaustão e continua. É claro que aí, como ele ainda continua na regra de que está viajando além de 8 horas, ele tem que fazer um novo teste de constituição. Mas isso vai permitir com que ele, de fato, consiga percorrer muito mais distâncias do que qualquer outro tipo de classe. Achei legal. No 13º nível, é aqui que a magia marca do caçador começa a melhorar. Nossa, demorou um pouco, achei que fosse antes. Eles já têm essa magia sempre preparada e podem lançá-la gratuitamente um certo número de vezes por dia. A partir do 13º nível, o dano não pode mais quebrar a concentração da magia, embora ainda precisem se concentrar nela. Isso é importante para evitar que a magia se acumule com outras coisas que também requerem concentração. É óbvio, né? Não poderia modificar isso na regra. Mas legal de você não ter que se preocupar mais em perder a concentração da magia se tomar dano. Tem uma chance de perder, né? Tudo bem que no 13º nível a chance disso acontecer seria mínima, ou não. Não sei, né? Depende, né? Se você leva um golpe que causa muitos pontos de dano, aí o teste é difícil de passar, não? Então tá certo. No 14º nível, eles recebem Véu da Natureza, onde, com uma ação bônus, eles podem, novamente utilizando a magia primal, que canalizam como os patrulheiros, simplesmente, ficar invisíveis. Uma espécie de camuflagem sobrenatural.
O patrulheiro, em 2014, tinha uma habilidade de se camuflar facilmente em níveis mais altos, mas isso exigia que ele usasse especificamente a ação de se esconder. Agora, é algo muito mais sobrenatural, onde o patrulheiro simplesmente desaparece, fica invisível. Vai ser mais fácil de usar e mais eficaz, permitindo ao patrulheiro espreitar seus inimigos, talvez preparando uma emboscada. No 17º nível, há mais uma melhoria na marca do caçador, onde o patrulheiro passa a ter sempre vantagem nas jogadas de ataque contra o inimigo marcado pela marca do caçador. No 18º nível, eles ganham visão às cegas em até 9 metros, que são 30 pés ou 6 quadradinhos, tornando-se quase como uma criatura selvagem capaz de, mesmo que cegos, enxergar, entre aspas, ao redor deles de forma eficaz. Lembrando que visão às cegas não é o enxergar no escuro, é o blind sight, é aquele que você sente ou percebe, como se fosse a visão do morcego, até esses 30 pés, 9 metros. Então, mesmo que alguma criatura esteja invisível dentro desse raio, o patrulheiro está enxergando. Então é muito forte, muito poderoso. E no 20º nível, o último nível, o dano da marca do caçador aumenta, passando a ser 1d10 em vez de 1d6. Quando combinamos todas essas novas habilidades, a lista de magias aprimorada e a capacidade de usar magias como o patrulheiro, significa que você será o explorador supremo e um verdadeiro sobrevivente nas terras selvagens, apoiando o seu grupo com suas várias habilidades, mas também sendo um verdadeiro durão por conta própria. Aí entra o bate-papo aqui entre o entrevistador e o entrevistado. Isso é perfeito, são mudanças enormes. Mais uma vez é uma nova classe. Sim, de cima a baixo ela foi reconstruída. E grande parte disso foi feito em diálogo com a comunidade através do Unearthed Arcana, com foco pesado na fantasia que você tem ao querer jogar com o patrulheiro. Você está causando dano, explorando, sendo o melhor em tantas coisas que deveria ser o melhor e também pode ter especialização nas coisas que deveria ser mestre. E muitos desses benefícios são muito concretos. Um dos nossos erros do patrulheiro de 2014 foi que tínhamos algumas habilidades bem temáticas, envolvendo diferentes ambientes ou tipos de criaturas, mas que não proporcionavam uma experiência de jogo confiável e concreta. Tudo o que fizemos aqui foi para entregar a fantasia do patrulheiro de uma maneira direta, divertida, para que você simplesmente receba sua habilidade e realmente seja um patrulheiro. Indo agora para as subclasses, toda essa filosofia também foi levada para elas. Temos o Caçador e o Mestre das Feras, retornando do livro do jogador 2014, mas ambos foram redesenhados. E agora, eles são acompanhados pelo Andarilho das Sombras, que é o Gloomstalker, e pelo Andarilho Feérico, que é o Fey Wanderer. Começando então com o Mestre das Feras. Essa subclasse não foi apenas reconstruída, como também é efetivamente uma nova subclasse. E sim, ela compartilha o nome com a versão de 2014 e o tema do patrulheiro, que tem esse laço sobrenatural com uma fera. Mas, além do nome e do tema, é completamente nova. As pessoas tiveram a oportunidade de ver uma versão anterior dessa nova subclasse no Cauldron of Everything de Tasha, ou seja, Caldeirão para todas as coisas de Tasha, especificamente nas novas opções de criaturas, porque nesse livro introduzimos a ideia dessas feras primordiais com as quais o patrulheiro pode criar um laço, que são a fera da terra, a fera do céu e a fera do mar. Mas agora você pode ver essa parte que apareceu originalmente em Tasha, integrada na nova subclasse, toda redesenhada em torno disso. Eu não me recordo disso porque eu não cheguei a ler esse livro. Eu só lembro de alguns jogadores escolhendo algumas opções do livro para poder montar o seu patrulheiro. Agora, você tem uma subclasse em que você e sua fera primal são uma unidade unida. Eu acho que é meio redundante, né? Você tem uma conexão mística com ela e, como patrulheiro, você será capaz de comandar suas feras com uma ação bônus, em vez de uma ação. O que significa que você vai sentir muito mais, em comparação com a versão de 2014, que você e sua companhia fera estão trabalhando em conjunto. Faz todo sentido, né? Imagina, você comanda a fera com uma ação bônus e você ainda reserva sua ação para fazer uma outra coisa, que pode ser uma magia, um ataque, por aí vai. Além disso, fizemos com que essa fera que você escolhe, em vez de ser um bloco de estatísticas que você encontra no manual de monstros, seja um desses 3 blocos de estatísticas especificamente projetados para essa subclasse.
Isso eu acho legal, isso é bacana. Fica uma coisa única, né? Assim, podemos fazer com que cada um desses blocos de estatísticas evoluísse junto com você e que cada um tivesse suas próprias características, seja relacionado à terra, ao céu ou ao mar. Como um Ranger das Feras, queríamos garantir desde o início, ao projetar essas criaturas especificamente para essa subclasse, que elas proporcionassem a eficácia necessária ao longo de sua carreira como Mestre das Feras. Tudo isso junto significa que essa será uma subclasse emocionante não só para quem já jogou como Mestre das Feras, mas também para quem ainda não experimentou e quer sentir a diversão de praticamente controlar 2 personagens, já que o Mestre das Feras é uma das poucas subclasses do jogo em que não se trata apenas de jogar com o seu patrulheiro, mas também com a fera companheira do patrulheiro. Essa fera pode quase assumir o papel de um membro do grupo, e o companheiro animal vai ficando cada vez melhor com você, e o que você pode fazer com ele em termos de comandos também melhora. Isso culmina com a possibilidade de compartilhar magias com o seu companheiro, de modo que quando você lançar uma magia que te afeta, o seu companheiro animal também possa se beneficiar. Assim, é uma opinião minha aqui que eu já também observei em algumas situações durante as partidas de D&D com personagens patrulheiros, né? De novo, essa discussão ela é super legal, ela é super bacana. Você tem ali um jogador que está controlando um patrulheiro, que faz magia, que é um combatente, que pode invocar uma criatura, que essa criatura também pode ser comandada pela ação bônus agora e virar um novo combatente. E o problema aqui, não só para essa situação, mas para tudo, né, como um todo, é a quantidade de coisas ou opções que um jogador tem para fazer quando chega a sua vez, principalmente num combate. E não tem muito como escapar disso, porque você tem que deixar livre para os jogadores escolherem qualquer classe que eles queiram e subclasse jogar. Só que é aquela coisa, o jogador que escolheu, de novo, o guerreiro campeão. Chega na vez dele, o que você faz? Eu desço um martelo na cabeça do inimigo, passo o turno. Chega na vez do patrulheiro, vou dar o exemplo com o patrulheiro por causa do episódio de hoje. Ah, peraí. Eu vou fazer uma magia aqui e tal, mas aí ele gastou um tempo escolhendo qual magia ele queria fazer. Bom, agora que a magia está feita, agora eu vou usar minha ação bônus para poder fazer uma ação com a minha fera, com o meu companheiro. E aí, mais escolhas, mais demora. De novo, não estou reclamando disso. Estou falando que pode ser um problema. Isso não é culpa do sistema, mas pode ser um problema em mesas em que são jogadores inexperientes ou jogadores que não estão prestando atenção no que está acontecendo. Chega na vez dele, ele não sabe direito o que fazer porque ele tem muita opção para poder fazer e o jogo às vezes pode acabar girando em torno dessas classes que têm muitas opções, muitas escolhas para serem feitas, enquanto os outros jogadores ficam lá do tipo, puxa vida, vamos ficar esperando ele tomar essa decisão aí de 5 minutos enquanto eu tomei a minha decisão em apenas 15 segundos, né? Eu sei que isso é inerente às classes mais complexas. Não tem muito o que fazer. Se você escolheu uma classe que é mais complexa, logo, na sua vez, você vai ter um nível de complexidade maior para poder fazer suas escolhas para jogar. Então, assim, de mestre para jogador, supondo que você que está me ouvindo agora tem maiores chances de ser um jogador do que um mestre. De mestre para jogador, se você for escolher uma classe complexa de ser jogada, se prepare para jogar com essa classe. Leia, estude como a classe funciona. Leia as magias, estude as magias, esteja preparado. Porque senão você pode acabar se tornando o problema da sua mesa. Os jogadores podem acabar, puxa vida, não está divertido jogar esse jogo de RPG, porque toda vez que tem um combate, chega na vez desse jogador, ou ele não sabe o que ele pode fazer, ele tem muita opção, não sabe o que escolher, não sabe qual magia escolher, ele quer fazer uma magia, mas não sabe como é que ela funciona, o texto da magia é muito longo. Aí ele tem o companheiro animal, ele não sabe como o companheiro animal funciona. E sério, isso, eu confesso, é um pouco chato. É um pouco chato não porque eu, como mestre, não tenha paciência de explicar e vamos ver como é que funciona, não isso. Mas é um pouco chato para os outros jogadores que tem que ficar aguardando isso acontecer. E eu estou falando como mestre que já mestrou para muita gente e que já observou isso acontecer na mesa. Geralmente quem optou por aquele personagem, aquela classe inicial do patrulheiro inicial de 2014, eu não percebia muito esse problema.
Aí a pessoa opta por poder quero pegar as novas habilidades do Caldeirão de Taxa aqui. Aí já tem um monte de coisa a mais, que demora muito mais para poder escolher, para fazer, e aí pode ocorrer um problema. Então assim, tome cuidado com isso. É só minha dica aqui para os jogadores, beleza? E se você teve algum problema parecido com esse que eu estou comentando aqui, deixe nos comentários, compartilhe. Eu queria saber se essa é uma opinião só minha ou se outras pessoas compartilham da mesma opinião que a minha. Voltando para o texto. Todas as melhorias dentro dessa subclasse significam que, ao longo do tempo, você se torna mais e mais essa incrível dupla de seres completamente sincronizados, atuando como uma unidade de exploração e combate. E aí entra aqui, de novo, naquela conversa entre o host e o entrevistado. Isso é fascinante. Então, se eu lançar uma magia de cura, ela também pode afetar minha fera ao mesmo tempo? Sim, contanto que ela esteja até 9 metros de você. Você pode lançar cura em si mesmo e seu companheiro animal, que está a 9 metros de distância, também será curado. Isso é incrível e também reforça ainda mais o quanto vocês são uma unidade unificada. Você também chega ao ponto de que a sua marca do caçador começa a beneficiar a sua fera. Isso é muito poderoso, quando a fera começa a aproveitar a marca do caçador. Aí isso se torna bem perigoso. Agora, isso nos leva às conexões que fizemos com essas duas subclasses. Se você pensar no mestre das feras e no caçador como associados ao plano material, o andarilho feérico, que é o Fey Wanderer, está associado ao reino feérico e o andarilho das sombras, o Gloomstalker, ao Shadowfell, que é o plano das sombras. Essas duas subclasses, o feérico e o sombrio, são, de muitas maneiras, os patrulheiros mais mágicos dos 4 apresentados nesse livro, enquanto o caçador é o menos mágico deles. O andarilho feérico será um amigo divertido. No livro do jogador, ele mantém a habilidade de, em níveis mais altos, invocar uma criatura feérica para lutar ao seu lado. Antes disso, você tem não só magias extras sempre preparadas, mas também pode causar dano psíquico adicional com alguns de seus ataques enquanto canaliza a magia do reino feérico. Você também pode encantar as pessoas com seu glamour de outro mundo. E no fim das contas, não resistimos a incluir aquele toque especial típico das subclasses com o tema feérico, trazendo a sensação de um ardiloso trapaceiro brilhante no andarilho feérico, em contraste direto com o andarilho das sombras. Esse último, em vez de canalizar a magia do Shadowfell, também canaliza as sombras dos lugares profundos da Terra, podendo ser associado ao subterrâneo, Underdark. Essa subclasse apareceu pela primeira vez no Guia de Xanatar para Tudo, ou Xanatar, e eu sempre amei o conceito central de que, se você confiar em sua visão no escuro, você se torna invisível durante toda a batalha, se assim desejar. No passado, você jogava como Andarilho das Sombras na primeira rodada, e depois o resto do tempo era apenas um patrulheiro genérico. Mas agora fizemos de forma que você possa usar o seu golpe terrível, causando também dano psíquico, pois, de certa forma, o Andarilho das Sombras serve como contraponto ao Andarilho feérico. Assim como o reino feérico, Feywild e o Shadowfell, são quase opostos entre si, eles frequentemente lidam com os mistérios e o desconhecido. O Gloomstalker melhora a visão no escuro, se já tiver essa habilidade, como você mencionou. Criaturas que dependem de visão no escuro para enxergar na escuridão não conseguem ver o Gloomstalker no escuro. Isso é novamente assustador. Eles têm uma ótima iniciativa, assim como seus amigos, o assassino e o bárbaro, que têm mais chances de agir antes dos outros em combate. Todo o conceito da subclasse é o de ser o caçador da noite, e isso é refletido em suas magias e habilidades, como o golpe terrível, que causa dano psíquico, permitindo que eles manipulem as sombras ao seu redor. Além disso, ao alcançar o 15º nível, eles podem se teleportar para fora de uma situação de perigo quando são atacados. Tudo isso combinado os torna caçadores incrivelmente aterrorizantes e resilientes à noite. Há tantas maneiras de dar sabor a essa subclasse em particular, porque ela pode representar um caçador de vampiros, um patrulheiro que vive exclusivamente em cidades, ou até mesmo um que habita o subterrâneo. Existem muitas maneiras de personalizá-lo. Agora, voltando lá para o nível 3 de todos os patrulheiros, que tinha sido deixado de lado, né? Eles ganham uma nova habilidade chamada Conhecimento do Caçador, que permite que, enquanto uma criatura estiver marcada pela sua marca do caçador,
você tenha condições de saber quais são as imunidades, resistências ou vulnerabilidades se o inimigo tiver. Você realmente se torna um caçador eficiente, porque saberá, por exemplo, se não deve usar fogo em uma determinada criatura ou se deveria usar dano radiante em outra. Essa é uma habilidade divertida e útil desde o início. Independentemente da escolha que você fizer, será uma decisão sólida e nós fomos além disso. Agora você pode mudar sua escolha sempre que terminar um descanso curto ou longo. Isso torna essas habilidades muito mais úteis taticamente, pois você pode ajustar a eficácia de acordo com o que acha que enfrentará no dia ou nas próximas horas. E fizemos o mesmo no nível 7 com as táticas defensivas, onde você também tem uma escolha e pode revisitá-la sempre que terminar um descanso curto ou longo. As opções que a subclasse oferece sempre tiveram esse elemento de vou causar mais dano a um único alvo, ou vou ser muito eficaz em lutar contra um grupo inteiro. Continuamos com esses temas dentro da subclasse Caçador de Hordas, e é fantástico. Eu adoro essa habilidade, mas agora, com essa nova habilidade, chamada Presa Superior do Caçador, aborda ambos os temas, permitindo que você cause muito dano a um único alvo e ao mesmo tempo cause algum dano a outro inimigo. No nível 15, você estará pronto para o apocalipse zumbi, derrubando hordas com facilidade. A grande vantagem do caçador, especialmente no livro do jogador, é que ele é o Ranger, ele é o patrulheiro que se sai bem em qualquer situação, precisamente porque pode mudar seu conjunto de habilidades. Ele é o patrulheiro MacGyver, por assim dizer, que sempre tem a ferramenta certa para o trabalho. Basta dar 1 minuto ou, no caso de um descanso curto, 1 hora para ele se preparar. Seja você também um apoiador desse projeto através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/rpgnext. E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/rpgnext. E assim se encerra mais um Regras do D&D. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever, de assinar e de nos seguir nas redes sociais do RPG Next. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e, pasmem, TikTok. Não tem dancinhas lá, tá? Não deixe de enviar o seu comentário também para que eu possa ler aqui no próximo episódio. E, falando em próximo episódio, não perca, onde eu irei comentar com vocês sobre os novos feitiços, beleza? Então, um abraço, obrigado e até o próximo episódio.